interessante quando a gente pensa em iniciar uma ritualística umbandista, né? Às vezes a gente nem para perguntar o porquê, né? Porque aparentemente é a mesma coisa, mas não é. As generalidades de um terreiro são muito percebidas no dia a dia do funcionamento dele. Porque, aparentemente, se repete algo que já se fez a semana passada ou na sessão anterior, ou o trabalho que está se fazendo é uma repetição. Não, senhores. Absolutamente diferente. A erva pode ser a mesma, pode ser o mesmo local, as mesmas pessoas, mas é totalmente diferente. Cada processo que acontece numa ritualística, um exercício que acontece é diferente. Quando dizemos vou ao terreiro de Umbanda, não pensem que, porque ali existem entidades que têm um nome que eu já conheço, que usam determinados elementos que eu também já conheço, até muitos já presenteei, já oferendei, né? Porém, senhores, é totalmente diferente o que acontece em cada ato sagrado religioso que acontece no terreiro de Umbanda. Caso pensem, mas o Ogum é tudo igual. Não é. O Ogum que vem naquele médium é sempre o mesmo. Não é. Porque, senhores, vibrações modificam constantemente. As nossas vibrações pessoais se modificam constantemente. Como é que percebemos que o fator tempo está influenciando a nossa vida? O nosso corpo. Será que é só pela maturidade? Eu já ter vivido algumas situações, ter tido dificuldades, ter tido alegrias, ter modificado a minha vida sentimental? Ou é porque este processo é um processo evolutivo para o corpo e evolutivo para a alma? O que realmente eu vivi ontem, hoje não vivo mais. Porém, eu vou perceber muitas vezes isto depois de um certo tempo, ao observar que algumas rugas, que a pele já não é tão firme, e o processo continua totalmente diferente no meu corpo do que aconteceu há 10 minutos atrás. O processo é lento, mas é um processo constante. E no terreiro de Umbanda, o processo também tem que ser lento para que seja progressivo e para que as pessoas, nós seres humanos, possamos sentir a importância do que está acontecendo conosco durante cada ato religioso umbandista. A pessoa diz, eu não quero ser médium de Umbanda pela responsabilidade. É um direito, é livre-arbítrio.
Porém, esta responsabilidade, ela é tão importante na nossa evolução que ela se oblitera no tempo e nós, médiums, já com bastante tempo de Umbanda, percebemos que esta palavra não existe mais, que ela está integrada no meu dia a dia, ela está integrada tanto quanto qualquer outra ação importante que eu tenha na minha vida. Então, pensar que ao frequentar o terreiro de Umbanda com assiduidade, está presenciando sempre a mesma coisa, é um ledo engano. Porque realmente é totalmente diferente. Mas Mãe Águeda, o Preto Velho, Pai Joaquim do Congo, é sempre o mesmo Preto Velho, Pai Joaquim do Congo. Eu não digo que sim nem que não, mas eu digo que a minha vibração está diferente quando eu o recebo. Eu já tenho um tempo, um exercício, uma maneira de captação que eu consegui somente dentro do terreiro. Porque este é o exercício a que me dedico ao meu sagrado. E então sempre será diferente. Jamais os pontos podem ser iguais, as letras, né, o ogã, porém a vibração que fica no ar é diferente. Graças a Deus. Porque temos assim uma troca constante de fluidos no terreiro. Os fluidos densos que porventura pudessem estar nos envolvendo, eles não conseguem, porque a dinâmica do terreiro não permite. Não permite que algumas curiosidades que muitas vezes a gente ouve falar aí fora aconteçam dentro do terreiro. E essas curiosidades a gente nem sempre ouve falar de vez em quando de alguém, não. Mas, mesmo nas consultas, nos trazem, né, algo até pitoresco sobre o que acontece num terreiro de Umbanda. Né? Muitas pessoas temem. Esta semana eu atendi uma moça que me disse que, quando era criança, morava na frente de um terreiro de Umbanda. Porém, os seus pais não as deixavam atravessar a rua para ir ver o que acontecia ali. Ela disse, eu ouvia as festas e tinha muita vontade, como criança, de ir ver. Mas os meus pais diziam que não, que ali não podia. E então, vejam os senhores que essas situações é porque a pessoa não se abre para o que é diferente. A pessoa se fecha, ouve falar e teme, porque tudo aquilo que eu não conheço, eu sinto medo. Porém, a força espiritual que contém dentro de um trabalho umbandista consegue dissipar muitas vezes isso das pessoas, e as pessoas não se perguntam por que deixaram para ir no terreiro de Umbanda por último. Por que recusaram o convite do amigo? O que acontece no terreiro de Umbanda? Acontece evolução. No terreiro de Umbanda acontece a evolução. Uma evolução palpável, completamente perceptível ao médium e perceptível muitas vezes às pessoas que têm uma assiduidade na frequência. O médium que trabalhou a semana passada, esse trabalho sagrado, nesta semana ele já tem um outro potencial energético e um outro potencial de percepção.
Só que às vezes ele leva alguns anos para perceber que conseguiu aquilo. E isso é muito importante, porque infelizmente nós, seres humanos, somos dotados do ego, né? Não é da autoestima. Autoestima é uma coisa e ego é outra. E então, se a pessoa se percebesse rapidamente a sua mudança para melhor, ela poderia se enaltecer demais. E aí sairia das bases da Umbanda, que é a humildade, né? E não conseguiria realmente vivenciar nem o que tinha conquistado. Então, com isto, o terreiro de Umbanda vai sempre apresentar algo que aparentemente é o mesmo que eu vi na semana passada. O passe que eu recebi do médium, incorporado ou não, é o mesmo, porém não é, senhores. A cada momento o terreiro de Umbanda vai modificando para manter os bons fluidos. Dentro do senso comum, nós encontramos uma palavra que assusta e que algumas identidades religiosas menos atentas ao que está pregando, diz que as pessoas têm encosto. Por que será que isso se aplica às pessoas que falam sobre Umbanda e não sobre outras religiões ou identidades? Porque acham que há diferença entre o obsessor e aquele fluido pesado que ele diz que o umbandista consegue cuidar ou tratar. O encosto, na realidade, dentro desse senso comum de dialogar, né, nada mais é do que espíritos inferiores que povoam todo o nosso cotidiano. Eles estão em contato direto com todos os seres humanos. Eles estão em contato com todos os seres encarnados e desencarnados. Quantas vezes na nossa casa o cachorrinho para no canto e começa a latir? O cachorrinho não está errado. O cachorrinho está sentindo a presença de uma energia densa, de fluidos pesados que estão envolvendo o ambiente. Então, ele não sabe que ali está um espírito obsessor, mas ele sabe, ele percebe a vibração densa que está dentro daquele ambiente. Com isto, vamos sempre analisar o que é encosto. O encosto não existe, existe o espírito obsessor, que ele está próximo, está encostado muitas vezes na gente, né? Eu já ouvi falar com bastante preocupação em algumas identidades aí, ou alguns sacerdotes que trazem, que chamam a sacerdote de Umbanda de mãe de encosto. Que interessante, né? Que situação muito diferente, né? Como é que a gente vai ser mãe do obsessor? Como é que a gente vai estar cuidando do obsessor? Não, senhores, não existe isto. Existem espíritos obsessores em qualquer espaço em que eu estiver. E com um detalhe, ele cuida do meu pensamento. Ele cuida da minha atitude. Ele me incentiva para o mal. Ele me incentiva para o crime. Porque na maioria das vezes o pensamento não é só da pessoa,
Na maioria das vezes, o pensamento é totalmente influenciado pela presença de espíritos obsessores. Eles zombam das nossas ações quando essas ações não são boas. Eles incentivam essas ações para que a pessoa possa tomar atitudes com as quais vai ficar vibrando na mesma frequência deles. O espírito que está aí para nos cuidar, para nos socorrer, chamado espíritos de luz, eles realmente tentam de todas as maneiras nos auxiliar. Mas muitas vezes nós somos muito teimosos. Nós nos recusamos a policiar os nossos pensamentos, nós nos recusamos a vir ao terreiro de Umbanda para manter a nossa aura limpa, receber uma defumação, ter o contato com as ervas, ter o contato com o médium que é responsável, interagir entre os dois mundos, o visível e o invisível, a nos doutrinarmos, a nos lembrarmos de que a passagem de lá para cá existe e daqui para lá também, né? Então, toda situação que eu observar no terreiro de Umbanda, aparentemente ela é igual ao que eu observei na semana passada. Porém, eu posso garantir para os senhores que é totalmente diferente. As curiosidades que acontecem no terreiro de Umbanda, elas são próximas de nós seres humanos, porque elas realmente nos são trazidos por seres humanos. E estes seres humanos, que somos nós, podemos usufruir diariamente destas vibrações. De que forma? Ah, mas eu só vou no terreiro de Umbanda, a sessão é só uma vez por semana. Mas eu posso me lembrar lá na minha casa, pelo menos 1 minuto ou 2, na minha reclusão, o meu cérebro está em condições. Então eu posso me lembrar, não da receita, porque isso eu já faço, que o guia me deu, mas me lembrar do que eu senti dentro do terreiro de Umbanda. Me lembrar um pouco daquela vibração leve que eu senti. Então, senhores, isso é evolução. Isso é perceber que eu estou evoluindo. É não deixar mais que pensamentos que não são meus me influenciem. E o grande antídoto é a humildade e a prece. Esse é o grande antídoto. Porque do momento em que nos voltamos um pouco para dentro de nós, estamos nos comunicando com os espíritos superiores. E respeitando os espíritos obsessores. Porque eles existem. E que a Umbanda nos permita continuar neste caminho, até quando? Não se sabe, mas eu digo até sempre. Vamos fazer, vamos nos levantar para a oração. Hoje eu vou fazer uma oração de pretos velhos, porque eu gostaria de tantos médiuns da casa, quanto os nossos amigos que aqui estão. Quando eu falar sobre o pedido, eu vou dar alguns segundos para que se faça um pedido, com todas se voltando para dentro de cada um. Só ouçam, por favor. Aos pretos velhos eu peço: louvados sejam todos os pretos velhos, louvados sejam vós que formais o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Santas almas benditas, protetoras de todos aqueles que se encontram em aflição. A vós recorremos, espíritos puros, pelos sofrimentos grandiosos
pela humildade e bem-aventurados pelo amor que irradiam. Socorrei-nos, pois encontramo-nos em aflição. Concedei-nos, nossos bondosos pretos velhos, a graça através da vossa intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós. Dai-nos, nossos pretos velhos, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos, para que possa cumprir nossa missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade. Louvadas sejam todas as santas almas benditas, que tende piedade de nós, nos traga alegria, nos traga força, nos traga esperanças na vida, assim seja. Salve todos os pretos velhos, Saravá Umbanda. Em nome de Zambi, em nome de Oxalá, em nome de Tetaberezinho do povo, de todos os guias, protetores, orixás, na força do nosso caboclo, Senhor Pena Branca, que tenha toda a grande energia para a nossa sessão, que todos nós possamos sair daqui melhor do que chegamos, que a nossa saúde seja preservada, que se expanda daqui também saúde para as pessoas que precisarem, que tenham os lares mais harmonia, mais tranquilidade, que as pessoas possam viver os bons momentos com os seus familiares, na alegria sempre, mas com o coração